Ô, Paula, fala pra Paula voltar, mano. Ô, Paula! Paula, volta, Paula! Ô, volta, Paula! Paula! Ô, Paula! Sai daí, Paula! Ô, Paula! Eu, Paula e minha moto Berenice salvamos muitas vidas. No dia 5 de novembro, por volta de 15 para as 4, mais ou menos, a gente começou a escutar um barulho. Saí gritando, buzinando, corre que a barragem estourou, esse barulho é barragem, corre que a barragem estourou. Quando eu cheguei lá no alto do morro, lá perto da igreja, que eu olhei para trás, que aí eu vi assim, o telhado indo embora. Aí que eu vi que era lama e tinha acabado com o nosso Bento. Foi muito triste. Foi o pior dia da nossa vida. Na tarde quente do dia 5 de novembro de 2015, um monstro pareceu despertar das entranhas da terra, disposto a destruir tudo que encontrasse pela frente. Esse monstro estava adormecido havia 7 anos, na forma de um gigantesco reservatório de lama de rejeitos de minério de ferro. Essa lata de lixo de tamanho descomunal era resultado do processo de extração do minério e formava a barragem de Fundão da mineradora Samarco, em Mariana, Minas Gerais. O reservatório armazenava uma quantidade de rejeito que daria para encher 21.000 piscinas olímpicas. Imagine o tamanho disso. A barragem se rompeu e a lama se pôs em marcha com um estrondo de fim do mundo. Por onde a lama passou, pessoas foram arrastadas e engolidas, árvores foram arrancadas, casas sumiram como se fossem feitas de pó. Rios se encheram de lama, animais gritavam em desespero, sem nenhuma chance de se salvar. Peixes morreram asfixiados, povoados desapareceram. O grande Rio Doce, sagrado para os indígenas Krenak, virou um caudaloso rio de ferrugem. A lama recolheu lágrimas pelo caminho e atingiu o oceano com as cores do desespero e da tragédia. Eu já tinha visto muitos cenários de desastre na profissão de jornalista. Tempestades, desabamentos, incêndios, terremotos, inundações, desmoronamentos. Mas o da barragem estava muito além da minha capacidade de imaginação. A minha intuição nesse momento era de que as respostas estariam no rio. Então, mesmo sem falar para ninguém, assim, eu ia lá fazer esses experimentos, primeiro porque me acalmava, isso. Eu sentia que sempre vinha alguma vozinha, algum conselho que eu não tinha antes de ir para lá, né? Então eu comecei a confiar nesse espírito do rio. E uma das vezes que eu fui lá, comecei a sentir essa voz do rio falando que está dentro de você, né? Como se tudo aquilo que estivesse acontecendo fora fosse para buscar essas respostas dentro. E cada ser ia ter uma resposta diferente. Porque cada ser que perguntasse sobre a intoxicação das águas receberia um espelhamento diferente para se cuidar e só assim poder querer fazer alguma coisa pelas águas que estão fora. Em algum lugar a gente também estava
doente, né? Estava contaminado. Imagina, você vai chegar para um povo ribeirinho e vai falar: agora aconteceu a lama, mas eu estou sentindo aqui, ó, que esse rio está recebendo esgoto de toda a população há mais de 100 anos. E aí? Tem todo esse lugar, esse carinho, né, por quem vive na beira dele, mas antes desse crime, que foi a gota d'água, né, o golpe final, qual que era a relação dessa gente com a beira do rio, sabe? Qual foi esse momento que as casas deixaram de ter a frente para o rio e começaram a ter as costas? Qual foi esse momento que a água deixou de ser uma entidade para virar um recurso? Com a dissociação da ideia de que o mundo é uma coisa e nós, os humanos, somos outra, nasceu essa abstração que chamam de meio ambiente. Meio ambiente é uma invenção da cabeça das pessoas que não conseguem viver a experiência de conversar com o rio, com a montanha, de se sentir afiliado com o território onde ele vive. É uma pouca vergonha a Vale insistir em dizer que está recuperando a bacia do Rio Doce. É uma ofensa para as pessoas que perderam familiares, que perderam a base da sua subsistência, da sua vida, assistir uma propaganda dizendo que tudo está voltando ao normal. Você cria um dano e depois você põe dinheiro lá. Isso não é novidade. É uma falta de saber que isso aqui é um país e que as bacias hidrográficas constituem o território brasileiro. Eles não são propriedade particular das mineradoras. Se elas estragarem essas terras, elas devem muito mais do que indenização para as famílias. Elas estão causando um dano ao bem comum, a um patrimônio que é do país inteiro, que é do povo brasileiro. Nós estamos vivendo no mundo inteiro uma mudança climática que já deveria ter proibido a atividade da mineração. Os combustíveis fósseis e a mineração são duas atividades primitivas, elas já deveriam ter sido encerradas no século XXI. A atividade da mineração, ela só dá uma safra, você tira e aquilo que você tirou não se repõe, acabou. Fica um buraco no lugar. É a persistência de uma atividade extrativista e que não tem coragem de evoluir. Porque se a mineração tivesse coragem de investir e evoluir, ela não fazia o dano que ela faz aos lugares onde ela se instala. Eles investem muito mais em propaganda para fazer uma espécie de lavagem da sua história suja do que investir em tecnologia para diminuir o dano ambiental da atividade que eles continuam fazendo como querem.